Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 20 de junho de 2026, estamos já terminando esse mês, hein? Tá indo muito rápido. 20 de junho de 2026 e nós estamos aqui nessa manhã para mais uma devocional. Essa manhã de sábado, cedinho, aonde tem por tema onde a fraqueza floresce. Onde será que a fraqueza floresce, hein? Nós vamos descobrir agora lá na palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9 e 10. Vamos ler a palavra do nosso Deus nessa manhã, que diz assim, 2 Coríntios 12, o 9 e o 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, pois insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Agora eu vou ler a devocional para a gente entender melhor o que floresce na fraqueza. Diz assim: Deus não busca pessoas que se julgam fortes em si mesmas. Ele prefere corações que reconhecem suas limitações e se rendem à graça. Quando Paulo pediu libertação de um espinho na carne, ouviu que a força divina se torna maior exatamente onde somos mais frágeis. Ainda hoje, muitos testemunham que, no auge da dor ou da solidão, encontramos um Deus que não despreza a fraqueza, mas a transforma em oportunidade de crescimento espiritual. É nesse espaço de humildade que o poder celestial irrompe com maior vigor, gerando frutos de perseverança e fé. Talvez você esteja se sentindo inadequado, cansado ou sem recursos. Não desanime. Entregue a Cristo cada limitação e permita que Ele haja. Você perceberá que quanto mais dependente dele, mais forte nos tornamos, pois é a graça que nos conduz à vitória. Amém? Gente, que maravilha, né? Impactante, né? O nosso verso em destaque é o 9, que diz: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E isso é algo verídico, né? Porque a gente vive isso. Muitas vezes, quando não nos falta nada, nós não temos nem tempo de buscar a Deus. Mas quando nós estamos com algum problema, não é só nós, é a humanidade. Vai correndo para o trono da graça. Quando ele mesmo não vai, ele pede. Ei, ora por mim. Ei, eu estou com um problema, ora por mim. E ele mesmo passa a orar. Eu lembro que isso já aconteceu comigo. E desde então, eu me tornei uma pessoa na qual eu passo muito tempo falando com Deus no meu dia a dia. Na época da Covid-19, da pandemia, eu perdi a minha mãe. E nessa época, enquanto ela estava internada, a gente fez períodos de oração, toda a família. Cada um tinha o seu horário para orar. A gente orava 24 horas, a gente velava. E eu lembro que muitas vezes o meu horário era de 3 da manhã. E ali orando, eu falava isso com Deus, desse tempo de dor, dolorido, na qual a minha família inteira estava orando. E eu colocava isso para Deus, eu falava, Senhor,
o Senhor permitiu que a minha mãe estivesse naquele lugar para que os filhos dela, para que os netos dela, para que toda a nossa família despertasse para a oração. Então, queridos, naquela época eu aprendi muito, porque a gente sofre muito. No sofrimento, eu louvo a Deus que o nosso recurso foi buscar o Senhor imediato, né? Não que eu já não fizesse isso, eu sempre tive meu momento a sós com o Senhor, sempre cedinho. Eu amo a madrugada para buscar a presença do meu Deus, do meu Redentor. Mas naquela época da pandemia, a minha família toda orava. Os filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, a gente fez uma escala. Você imagina como é, né? E aqui a palavra diz que ele floresce nessa fraqueza. Eu sei que 2 dias antes da minha mãe partir para a glória, a minha oração foi de entrega. Eu chorei tanto, mas tanto, naquele dia que eu lembro que eu soluçava. Eu não estava falando coisa com coisa para Deus. E ali eu pedi para que o Espírito Santo orasse por mim, falasse por mim aquelas palavras. E eu também estava cansada, exausta, triste, angustiada, a alma batida. E já estava com 25 dias que a minha mãe estava internada, entubada. E ali eu falei, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo meu Deus grandão. E eu entreguei a minha mãe ali nas mãos do Senhor. E com 2 dias depois, a minha mãe partiu para a glória. E eu confesso a vocês que eu nunca mais fui a mesma. Mas a gente vai seguindo, né? A pandemia foi um tempo de dor, de lamento para muitas famílias. Até hoje dói, né? Perdi a minha mãe, perdi 2 primas, uma muito querida na qual eu tinha acesso, ela, a outra morava longe, né, no Paraná. Mas enfim, queridos, o que é que eu quero falar com isso para você nessa manhã? É que o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza nossa, onde dói. Então, se você tem algum problema que está doendo, coloque diante do Senhor, não só na hora do problema. Entregue-se a Deus todos os dias. Para mim é um prazer estar na presença de Deus. Com dor ou sem dor, é por isso que eu sou muito grata. Eu agradeço por tudo. Se está doendo, eu estou agradecendo. Se não está doendo, eu estou agradecendo. Eu agradeço sem estar doendo, porque quando está doendo, para mim já é tão normal. Eu sei que faz parte da vida os nossos processos. Eu costumo dizer que não há vitória sem luta. E que nós, cristãos, sempre vamos ter lutas na nossa vida. Se não for assim, não teremos um termômetro elevado, não estaremos perto e próximo do nosso Deus, porque a palavra diz, né, que nesse tempo é o tempo que mais buscamos a Ele. Não é para ser, mas é. Nós somos humanos e nós esquecemos as maravilhas de Deus. E eu quero orar por você nessa manhã. No ponto mais frágil, Deus revela a força que nos sustenta. No nosso momento de dor, Deus se revela a nós em fortaleza, amém? Orar por você nessa manhã de sábado cedinho. Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por cada vida aqui, Senhor, que vai ouvir essa devocional, seja hoje, amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, eu não sei. Mas que o Senhor Jesus abençoe elas e que elas tenham esse entendimento. Que elas não te busquem, Pai, só na hora da dor, mas que elas te busquem em todo o tempo. Mas se, Pai, o teu propósito for de nos resgatar na hora da dor, que assim seja. Nós estamos aqui, Pai, para te obedecer, para viver o teu extraordinário,
para seguir piedosamente as tuas pegadas, Jesus. Nessa manhã, eu consagro cada vida que vai ouvir essa devocional em teu altar. Cuida do nosso coração, Pai, cuida da nossa vida. Nos fortalece, Senhor. Obrigado por cuidar de nós na nossa fraqueza. Obrigado, Senhor, por pegar nós só os cacos do chão e nos colocar de pé e nos refazer e nos renovar, Pai. Muito obrigado. No teu nome eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Não saia sem antes deixar o teu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Até a próxima devocional. Em nome de Jesus.